Fala pessoal, bem-vindos a mais um Joycast, o podcast da Igreja Joy. Hoje estamos aqui com os meus amigos e presbíteros da Igreja Joy, Israel e Tiago. Nós teremos uma conversa aqui tentando dar sequência aí na série de pregações que a gente vem fazendo, que é baseada na primeira carta de Paulo aos Coríntios e se chama Rumo à Maturidade. Então a gente está tentando identificar os conflitos da igreja de Coríntios, os problemas que essa igreja tinha, por que Paulo direcionou essa carta a essa igreja, uma igreja tão grande, uma igreja tão pujante como era, e como é que isso se aplica a nós hoje, né? O que a gente consegue aprender de lições. Sim, com certeza. E hoje a gente vai, como foi pregado no último sábado, a gente vai dar aí um pouquinho de sequência ao assunto, e o tema, né, que principalmente a nós brasileiros, né, fala sinônimo de amar a gente tem ideia, sinônimo de amor é amar, né? A gente lembra lá do Zé Ramalho, Vitãozinho e Chororó. A gente pensou em fazer aqui um trio. Quase que o Luciano ia fazer uma abertura aqui. Quase que a gente foi trazer uma viola, mas aí o Thiago estava com a voz um pouquinho ruim, então a gente decidiu não estragar. Mas, amigos, obrigado pela participação de vocês. Espero que a gente consiga aí elucidar, trazer algum tipo de esclarecimento para o pessoal, né? Que isso contribua e agregue de alguma maneira. Então eu vou ter uma pergunta inicial a respeito desse assunto e vocês se apresentam e já vamos respondendo e a gente vai iniciando esse bate-papo, assim, pode ser? Pode ser, com certeza. Então tá bom. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 19, Paulo fala assim, ó: porque sendo livre de todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Então, por que Paulo, mesmo sendo livre, escolheu servir a todos? Né? Por que ele escolheria abrir mão da própria liberdade por amor ao outro? Como é que funciona isso? Bom, posso começar? Pode, à vontade, à vontade. Beleza. Apresentando de novo, meu nome é Tiago, né? Sou marido da Nayasha, pai da Gabi e da Nalu, amigo desses queridos aqui, né? E muito feliz também de estar aqui participando. Mas indo então para a pergunta, por que Paulo, sendo livre, ele escolheu, né? Tá, de certa forma, vamos pôr então preso, né, a essa questão de servir, né? Não é porque Paulo queria estar preso a alguma coisa, né? Ele sentia esse chamado do Senhor de ir contra a sua própria natureza humana, que é a minha natureza humana, que é a sua, né? De pensar em nós mesmos em primeiro lugar, né? De botar a gente sempre na frente, né? E com o poder do Espírito Santo, com o poder de Deus intervindo na sua vida, ele foi capaz, aí sim capacitado, né, por Cristo, de fazer essa escolha e agir nessa escolha, né? Viver, apostar a vida dele nisso, né? Em servir, em levar, pregar o evangelho, custe o que custar, né? Custando a ele muito, né? Na vida que ele teve, com naufrágios, né? Chibatadas, todo tipo de sofrimento, prisões, fome, tudo que você imaginar, picada de cobra até, né, nessa vida, enfim. Mas como ele falou, tudo para servir a todos, né? Seja algo que com certeza nós não temos a capacidade, nem ele tinha, mas ele foi capacitado, inspirado, influenciado e com a ação do Espírito Santo sobre a vida dele, é capaz de viver dessa forma e fazer essa escolha e viver dessa forma, né? Aproveitando esse gancho aí do Thiago, vou me apresentar. Meu nome é Israel, sou um dos presbíteros aqui da Joy e marido da Larissa, né? Isso aí. Importante. Eu acho importante a gente entender o que é liberdade também, né? Liberdade cristã, porque a gente pensa muitas vezes que a gente é livre para fazer todas as coisas, né? Que a gente é livre. Só que a palavra de Deus nos mostra que, na verdade, nós não somos livres sem Cristo. Nós somos escravos. Escravos dos nossos pecados, dos nossos desejos. E só em Cristo a gente alcança a verdadeira liberdade. Só que não a liberdade de poder fazer tudo o que eu quero. Isso não é ser livre. Isso é ser escravo, né? Que se você só faz aquilo que seus desejos te mandam, você é escravo. Mas não. O amar, o verdadeiro amor nos leva a servir, né? E a gente vê o maior exemplo de Cristo. Eu gostaria de ler essa passagem tão linda aqui, está em Filipenses, Filipenses 2, do 5 ao 8, e fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Cristo, sendo Deus, não tem como ele ser mais livre do que isso, podendo fazer todas as coisas. Cristo escolheu por mim, né, por nós, por mim e por você, servir. Ele escolheu vir a esse mundo, morrer por nós, não porque a gente merece, porque a gente não merece. E muitas vezes a gente não quer se sacrificar pelo outro porque fala, ele não merece e tal. Mas todos nós estamos no mesmo barco, mas Cristo não. Cristo, ele não merecia a morte, não merecia ser crucificado, mas Cristo, ele se doou por nós, né? Ele se tornou servo por nós. Ele se sacrificou por nós. E isso é ser livre, né? A liberdade cristã nos leva a escolher fazer o bem, né? A escolher servir. Legal. Uhum. Muito bom. Acho que, Isso, por favor. Não, eu tava pensando que você falou sobre a liberdade a servir, né? Como que assim? Parece meio contraditório, né? A Sim. liberdade te faz você servir. É porque se você tem o conhecimento bíblico e sabe o que é esperado de um cristão e tentar fazer isso sem Cristo, rapaz, você vai entrar numa prisão. É isso. Não né? tem como, né? Fora de Cristo, no pecado você está preso. Mas dentro da igreja, com conhecimento, mas ainda assim, sem Cristo na sua vida, você está preso do mesmo jeito. Porque você Tentando ser um cara bom, tentando servir, tentando amar o que você não tem capacidade porque para fazer. a gente sempre vai amar mais a si mesmo do que ao próximo. Sim. Né? A gente sempre vai querer servir a nós mesmos, né? Sem Cristo não tem como a gente servir o outro. Não pelo menos com o mesmo amor que a gente se serve, né? Uhum. A gente se bota no pedestal e os outros, assim, recebem as migalhinhas, né? É isso. E é engraçado que vocês citaram, e o próprio Paulo, né, no versículo 23, nesse mesmo texto, ele coloca, tudo faço por causa do evangelho, para ser seu companheiro. Então, assim, as motivações de Paulo estavam muito claras para ele. Né? O que ele tinha que fazer e por quê. Não apenas o que ele fazia, né? Mas por que ele fazia. Ele faz por causa do evangelho. Ele fez porque Cristo fez primeiro. Né? Ele nos amou primeiro. Então, como é que a gente não vai retribuir? Como é que a gente precisa procurar algo que justifique uma ação futura? Essa ação já foi feita. Esse preço já foi pago. Então, não cabe a nós hoje, né, esperar algo acontecer para que eu ame. Não existe. Né? Esse porquê, Lu, que você falou, ele é fundamental. Porque eu estava até lendo um livro esses dias e o escritor ele colocou de uma forma tão direta, assim, tão bacana, que fica muito claro, assim, né? Porque a gente cresceu numa geração que aprendeu como é que é a aparência de amar e de servir. E aprendeu a fazer essa limpeza superficial, né? Que a gente tem condição de fazer, essa que mostra só o que está por fora, né? De falar alguns versículos, né? De lançar algumas caras assim e fazer alguns trejeitos e algum vocabulário eclesiástico e tal, dando essa aparência de amor, aparência. Amigo, isso aí, eu já passei por isso e às vezes eu passo ainda toda vez que eu começo a servir na minha própria força. Toda vez eu caio nisso aí. E aí vira um fardo. Porque aí fica mais claro pra mim que eu não consigo, eu não tenho isso dentro. E quando eu consigo, aí eu vejo, rapaz, isso não é de mim mesmo. Porque tá bom. Não é natural. Não é natural. Tá prazeroso, né? Então vem de Deus mesmo. A motivação tem esse que amor ser sacrificial não vem de nós. Não. Só vem de Deus. Só sendo cheio do Espírito Santo pra gente amar verdadeiramente, né? Quando a gente vê, você falou um pouquinho do preço, né, que Paulo pagou. Paulo ele foi preso, Paulo foi açoitado, ele fugiu, ele foi picado por cobra, e morreu no fim, né? Tudo por outros e tudo por amor a outras pessoas. E muitas vezes a gente tem uma visão muito fechada, né? A gente só pensa no nosso próprio umbigo, na nossa própria família. A gente não pensa que Deus nos colocou nesse mundo para mais servir pessoas. Perfeito. Colocar pessoas no mesmo nível da gente, né? Olhar para o outro como a gente tem o mesmo amor que a gente, porque a gente tem esse negócio de autopreservação, né? Amor próprio. Ninguém, todo mundo tem amor próprio, né? Ninguém passa fome aqui, né? Se você puder comer, você vai comer. Você se alimenta, você se ama. Todos nós, a gente já aprende, a gente já nasce se amando, né? Mas amar o próximo... se amando, gostei. Mas amar o próximo não é uma coisa que se aprende, é uma coisa que é o Espírito Santo que coloca. Isso é verdade. Eu discuto muito com um amigo que não é crente, mas que eu amo muito,
né? Eu gosto muito de estar com essa pessoa e a gente volta e meia a gente cai nessa questão assim, né? Da motivação, que a gente tenta ser bom, Sim. porque na visão dele ele tem essa crença mais de que o homem ele consegue se ele se esforçar, né? E na nossa visão bíblica a gente entende que não consegue, a gente já entendeu que não é capaz e a gente só agora precisa Pode ter buscar. cara de bondade, né? Pode Mas ter na cara. raiz do negócio. Pode ter cara de bondade. Mas aí, ele às vezes fala assim, que chama isso de instinto. Eu falo isso que você chama de instinto, eu chamo de pecado, né? Exato. Porque Exato. Só você, uma nomenclatura esse egoísmo, diferente. vamos pôr as palavras certas, né? Com É certeza. pecado, meu amigo. Exato. Né? Aproveitando o gancho, Thiago, legal que você comentou que nessa conversa com o seu amigo que não é crente, né? Alguém que talvez não compartilha, ou que talvez não conheceu o evangelho da forma que a gente conhece. Paulo fala, né, no capítulo 9, dos versículos de 20 a 22, ele fala assim: para os judeus, fiz-me como judeu. Para os fracos, fiz-me fraco para ganhar os fracos. Né? Hoje em dia ele falava assim, ó, para ganhar os corintianos, me fiz de corintiano. Rapaz, é duro, hein? Peraí, vamos lá. Tá lá. indo fundo, tá indo Eu já longe sou demais. corintiano, eu já não preciso me fazer. Né? Eu sou... Para ganhar os Queria palmeirenses, botar lenha na fogueira. para ganhar os palmeirenses, me fiz palmeirense. Seria difícil. Seria difícil. Mas a gente faz. Mas a minha pergunta aqui é um pouquinho diferente. Paulo, ele se, não vou dizer que ele se moldava, né? Mas ele se camuflava, digamos assim, no meio desses diferentes públicos, né? Mas ele não se corrompeu com isso. Qual que é o limite para se adaptar, para que você seja uma voz audível, uma voz de Cristo audível no meio dessa multidão, sem perder os seus valores? Eu acho que Paulo ele nunca mudou as verdades da palavra de Deus. Nunca. Ele adaptou a forma de comunicar. Né? Então, se ele estava entre os judeus, ele ia na sinagoga, ele observava todas as observâncias dos judeus, que não era pecado, podia fazer isso, ele era judeu também. E aí mas entre os gregos ele já agia diferente, e tudo no limite da palavra de Deus, mas ele adaptava a forma que ele comunicava. E a gente faz muito isso, por exemplo, quando a gente ensina o evangelho para crianças, né? A gente vai mastigar, né, o máximo, vai fazer historinhas lúdicas, a se fantasiar, para comunicar, porque a criança não vai conseguir entender da forma como um adulto. A mesma coisa quando a gente comunica, está ensinando para um adolescente, às vezes a gente vai ter que falar de uma forma diferente, usar uma gíria, se vestir de uma forma diferente. Ou um missionário vai numa comunidade isolada na África que nunca ouviu falar de Jesus, por exemplo. Ele vai ter que aprender a língua, ele vai ter que aprender a cultura, às vezes comer o que eles comem, agir como eles agem para comunicar o evangelho, né? O Israel já falou, bem, Paulo, ele não mudava a maneira dele de pensar. Ele falava a mesma coisa que ele pensava, só de maneiras diferentes, em contextos e culturas diferentes, e ele tinha essa preocupação. E até isso é uma demonstração do amar. Exato. Né? Porque é muito mais fácil você falar de qualquer jeito, não é? É muito mais fácil você não mudar o seu jeito. Você não mudar o seu jeito. Mas agora você pensar, não, eu preciso ganhar essa pessoa. Então, deixa eu entender o mindset dela, a mentalidade, a cultura, de onde ela vem. Eu vou fazer esse esforço, eu vou gastar esse tempo para pensar como eu posso chegar nela com a mesma verdade, mas de uma maneira que ela vai ser alcançada. E aí eu não estou pensando em mim, eu estou pensando nela. Né? Então isso requer amor e requer a ação do Espírito. Então até mesmo nesse tipo de adaptação que Paulo fala, eu me fiz judeu para falar com judeu, me fiz gentio para falar com gentio, com grego eu tive que agir como grego, com romano tinha que entender a cultura romana. Até isso é uma demonstração clara, né, do amor, de servir. De servir, né? É isso. Muito bom. Muito bom. Mais uma dúvida que eu tenho aqui. E, cara, vocês estão esclarecendo tudo aqui, tá ficando bom. Ainda bem que tá gravado. Ainda bem que o Israel tá aqui. Não, ainda bem que o Thiago. Versículo 22. Esse mesmo texto, Paulo fala assim: fiz-me tudo para todos, para por todos os meios salvar alguns. Paulo diz, né? Fiz tudo para salvar alguns, não para salvar todos. Por que ele não disse todos? Alguma ideia para tentar esclarecer assim? Eu vejo assim, o próprio Jesus, né? Ele pregou a multidões e curou muitas pessoas.
E ainda assim a gente viu muitas pessoas abandonando, né? Eu lembro aquela passagem onde o Luciano, que é mais cabeça firme na Bíblia, aí vai lembrar certinho a referência. Mas onde Jesus está nos evangelhos, né? Onde Jesus está fazendo a multiplicação dos pães, e aí depois o pessoal se farta daqueles pães, e depois no dia seguinte o pessoal volta, a multidão volta e quer ver mais coisas, e Jesus, conhecendo o coração deles, ele vai no ponto e fala assim: vocês querem mais pão, vocês não querem a mim. E que é o que muita gente faz, Sim. e a gente faz isso volta e meia, né? A gente pensa no que a gente quer e não no Cristo. Mas aí ele vai, e aí naquele ponto, a Bíblia descreve dessa maneira e fala que muitos discípulos de Jesus o abandonaram ali, porque era uma palavra muito dura, né? Então, quando Paulo fala salvar alguns, né, eu acho que é para trazer mesmo a gente para a realidade, né, e entender, e a gente não deixar ser dominado pela frustração, que é frustrante, né, de você investir tempo, Sim. investir numa determinada pessoa, anos às vezes, né, e não ver, pelo menos naquele momento ou na sua vida, aquela pessoa, né, se render aos pés de Cristo, não ver ela poder desfrutar, né, de uma vida com Cristo, né? Então eu acho que é para a gente ter mesmo essa noção de que isso vai acontecer. É. Não são todos que vão se abrir e serem, né, salvos, né? E a gente pode também descansar nisso, né? De que o nosso papel é continuar pregando o evangelho, de que o nosso papel é continuar amando, sendo pedindo a Deus essa capacitação do Espírito para amar, para servir, para pregar, entendendo que não são todos que Perfeito. vão ter o coração abertos e rendidos aos pés da cruz, né? Como o Thiago falou, eu acho que isso, de certa forma, dá um alívio por entender que a obra é de Deus, né? É Deus que... Porque às vezes a Exato. gente carrega essa responsabilidade de eu tenho que falar de Jesus para essa pessoa, e se essa pessoa não se converter, meio que é minha culpa. Mas não é. Tem até uma passagem, tá até em Coríntios, né, que Paulo fala que eu plantei, Apolo regou, Uhum. e Deus fez o que... E Deus Deus dá o crescimento. Todos nós temos um papel. Tem pessoas que vão estar pastoreando, outras que vão estar pregando na rua, e cada uma se ajudando no meio do plano da igreja, mas quem dá o crescimento, quem converte os corações é o Espírito É o Santo, é o Espírito Santo. Senhor, né? Isso nos dá um alívio de não carregar esse fardo de... Porque ninguém vai se convencer pela minha palavra, né? Pela Hum. palavra não depende da eloquência, não depende de nada disso. Isso são formas de comunicar. Mas quem vai salvar é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, né? Eu acho que dois trechos bíblicos que eu acho que se encaixam muito bem, que se encaixam o tempo todo, eu diria, né? Mas no livro de Apocalipse, quando João fala, né, que Cristo está à porta e bate. Sim, Aquele que abrir, né, ele entrará e ceará com ele. Então é a porta do coração, é uma porta que precisa ser aberta por dentro, sim, né? E ao mesmo tempo eu lembro da parábola do semeador, né? O sim. semeador estava lá, jogando as Uhum. sementes, né? Caiu em uma terra dura, não nasceu, caiu em uma terra Pedregosa. pedregosa. Que Rapaz, eu palavra nem vou bonita. repetir, que eu não sei se eu falei certo. Né? Pedregosa. A gente, qualquer coisa, o pessoal da edição aí ajusta. Mas enfim, germinou e logo morreu, e aí a semente caiu em terra fértil, e essa sim germinou e deu frutos. Né? Eu acho que o Israel colocou muito bem, quem faz crescer, quem faz germinar é o Espírito Santo. Então cabe a nós continuar semeando. A gente tem que Isso, semear. Nós somos, nesse contexto, o semeador. Uhum. E Né? não desanimar durante... Porque, realmente, a palavra vai cair muitas vezes em solos diferentes. Né? E a gente não Exatamente. sabe. A Quem A sabe gente é não Deus. sabe. E isso é até uma motivação pra gente, porque eu sou muito bom em fazer isso, viu? Falo assim, eu nem vou falar pra aquela pessoa, porque, cara, aquele cara não tem condição, ele não vai ouvir. E às vezes aquele é o solo fértil que eu tô deixando de semear. Porque, como o Israel falou, a obra não é nossa, né? A obra é de Deus. Quem sou eu pra saber quem que vai ter o coração fértil, quem que vai ter o coração de pedra? Quem sou eu? Né? Eu julgo pela aparência. A gente Né? julga E a gente assim. sabe que Deus julga pelo coração. A gente lembra lá quando Samuel vai ungir Davi, chega na casa de Jessé, ela fala, me mostra os filhos. E aí vem lá
É que é Abimael, não é Abimael? Vem o primeiro, Eliabe, né? Sim. Que é o filho mais alto, mais forte, mais velho, mais sei lá o quê, o Humanamente bambambam, falando, o aquele era o mais 2.0 provável, né? turbo. 2.0 E aí turbo. Deus fala bem claramente para Samuel, "Ó, Não é Samuel, eu esse tô aí, não. trocando os nomes tudo. Samuel, eu não olho desse jeito não, cara. Olha pro Que é coração, o né? coração, o que Deus tá vendo. Então quando a gente fala, né, de orar, a gente falou aqui do coração que é superficial no amor. Rapaz, Deus tá vendo o coração. Quem Isso, perde tempo não, com né? certeza. Abre o seu coração para Ele, Continue fala. semeando, né? E aí eu acho que É, é importante semear. Eu acho hum, que a nossa maior prova de amor é quando a gente prega o evangelho para uma uhum, pessoa, né? É a Perfeito. nossa prova de amor. Às Perfeito, vezes a gente Israel. fala assim que ama a pessoa, a gente conhece a pessoa há anos, e a pessoa não é cristã. E a gente nunca falou de Jesus para ela. Que amor é esse, né? uhum, Sabendo o que acontece se a pessoa não tiver Cristo. uhum. Eu gosto muito de uma história verídica, né? Que aconteceu com um grande amigo Não é um nosso. caos, Tá. assim. É um caos, ele tá assistindo, mas ele era pesquisador em uma grande universidade aqui do Canadá. E tava ele e uma outra amiga nossa brasileira e uma pessoa de uma outra nacionalidade e de Uhum, uma outra religião. E essa pessoa decidiu abrir o coração e expor os problemas que ela estava passando, tudo. E esse amigo conta que o Espírito Santo começou a incomodar ele. Fala que você vai orar por ela. Fala que você vai orar por ela. E ele combatendo ali, falou, nem inglês eu tenho para orar por alguém, cara. Como é que eu vou orar? Né? E ele falou, é coisa da minha cabeça. Como é que eu vou orar por essa pessoa? Que capacidade tenho eu, né, para orar? E o Espírito Santo batendo. Ora por ela. Fala que você quer orar por ela. Apresenta Deus para ela. Mostra Deus para ela da forma que você conseguir. E ele lutou, até que a amiga dele, do nada, falou assim para a mulher, posso orar por você? Né? E aí ele conta, ele fala assim, e ele se sente culpado, né? uhum, Ele carrega essa culpa, fala, podia ter sido eu É. a semear, uhum, né? A jogar a semente nesse solo, Sim, né? E a pessoa ouviu, a pessoa chorou, a pessoa se sim, sim, comoveu, a sim. pessoa ouviu do evangelho ali, talvez pela primeira É. vez dessa maneira, né? E quem semeou não foi ele. Eu também penso muito assim, porque quando eu olho muito para o passado, eu lembro de vezes que eu poderia ter semeado e não semeei. uhum. E a É gente, verdade. mas eu acho que o importante é a gente manter o foco no futuro, né? E Uhum, semear, Concordo, semear. concordo, mas até isso É, uma prova, talvez, ou um sim, indício de que amar algumas vezes vai significar sofrer. uhum. E não vai. necessariamente um sofrimento físico, né? Mas um sofrimento de talvez eu passar vergonha, Sair da zona de sair da zona de conforto, conforto, porque eu né? não tenho o idioma, porque eu não vou conseguir, né, Confiar em Deus confiar mesmo. em Deus que Deus vai fazer através da Sim. minha É, vida. é. Né? E Dá é aquele um tipo de passo, Ou às sofrimento, vezes né? a né, de gente pode, obediência a Exato. gente antes de pode ter ver. problemas nos relacionamentos, né? Também? É, Pessoas vão nos cortar por causa disso, cortar Exato. relacionamento, é, ter problema se a gente for, por exemplo, fazer um evangelismo de rua, vai ter problema, né? é. Se É, arriscar, né? Se arriscar e É confiar sair em da Deus, zona de mas conforto. no sentido de obediência. Igual nesse caso, estava bem claro, ele estava sentindo. Cara, quantas vezes acontece isso comigo, né? Sim. Seguindo o texto, versículo 27, Paulo fala assim: mas domino o meu corpo e o reduzo à servidão. A gente tem falado bastante, acho legal porque tudo vai convergindo, né? Para que, tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado, né? Então, Paulo está falando assim em controlar os próprios impulsos, né? Sim. Controlar o próprio corpo, ter a questão do domínio próprio ali. Por que que isso é importante para quem está disposto a amar o próximo de verdade? Eu, eu acho que não tem como amar bem sem ter domínio próprio, né? Porque ter domínio próprio é muitas vezes, por exemplo, botando em coisas práticas, né? É a gente deixar de falar. Às vezes a gente se ofende, a gente quer falar, né? A gente quer retrucar. A gente tem que se controlar. Controlar a língua é domínio próprio, né? Às vezes a gente quer revidar, ou sei lá, revidar de alguma forma alguma agressão, alguma coisa. Ter domínio. É importante em todos os nossos relacionamentos a gente ter domínio próprio, porque a gente só pode amar efetivamente ter domínio próprio. Porque a nossa natureza, ela é má, né? Sem Sim. Cristo, ela é má. Sem Cristo, a gente, como a gente já falou aqui antes, a gente vai colocar sempre a gente na frente de todo mundo. E ter Uhum, domínio próprio é a gente simplesmente pegar o freio, segurar o freio e falar: epa, eu não sou mais importante. Jesus é mais importante. Então, não é porque eu quero falar com essa pessoa desse jeito. Eu tenho que falar conforme Cristo quer que eu fale daquela, com aquela pessoa, né? Essa passagem também me lembra alguns outros pontos, que é importante também a gente nos santificar, né, na busca.
Porque não Total. tem como a Perfeito. gente amar verdadeiramente sem buscar separar. Porque se a gente, Hum. às vezes a gente bota, o que é santidade? Santidade é ser parecido com Jesus, né? Santificação é É. ser parecido com Cristo. E não tem como a gente amar sem ser parecido com Jesus, sem ser santo cada vez mais. Porque ser santo é cada vez mais você crucificar sua carne. E ao crucificar sua carne, você Caramba. consegue amar da forma como Cristo amou. Deixa eu anotar isso aqui, Israel. Peraí. Não precisa. Você tem que anotar o que o Thiago vai falar em seguida. Já falou tudo. Agora eu perdi meu. Vai lá, Obrigado, Thiago. Israel. Se eu pôr no meu diário aqui. Muito bom. Não, mas foi. É muito bom. E é verdade isso, né, cara? A gente, se não tiver domínio próprio, a gente não é Não capaz de tem emanar. como. É muito mais fácil a gente soltar o que vem primeiro, né? Sim. Na Sim. reação, no calor do momento, né? Tão mais natural, né? E ainda eu fico me perguntando como tem gente que acredita que o ser humano nasce bom e é o meio que corrompe ele. Né? Se a gente vê que desde criança, desde pequenininho, Acho que é até mais as fácil a gente crianças, corromper o meio. não é claro, o homem ele é muito mais capaz de corromper Verdade. o meio. É Com claro que o meio certeza. pode corromper, tá, ajuda, mas o homem Ajuda a a piorar, influencia às muito vezes, né? mais, É. né, o meio do que é influenciado por Sim. ele. Enfim, tem esse potencial. Mas se não for a intervenção divina, né, a gente já falou isso aqui. Não adianta, a gente vai ficar, como é que fala? Esfregando gelo, limpando, Secando gelo? secando gelo. gelo, Secando gelo. né, Ensacando na fumaça. superfície ali, mas uma hora, cara, uma hora você não aguenta, uma hora isso vira um fardo É. demais e não tem como. A máscara vai cair, né? E é bom que caia, né? E é bom porque a gente pode se apresentar diante de Deus literalmente com a alma nua e crua, e é isso que ele já conhece, mas a gente precisa também conhecer o nosso verdadeiro eu, né? A gente estava falando outro dia que a oração sincera, né? Você ter esses momentos com Deus de oração onde você explora esses cantos mais obscuros da sua vida com mais detalhe, você mesmo sozinho falando com Deus, você já sabe que Ele sabe. Mas quanto mais você fala, fica claro para você mesmo. E você enxerga melhor o seu pecado e você aprende com ele naquele momento a como lidar, a como. E o quanto você também é amado, porque você vai entendendo o tamanho Isso. mais do seu pecado e o tamanho do amor dele. Então a oração sincera é uma grande ferramenta também nessa jornada da gente aprender a amar e aprender a ter o domínio próprio, né? É uma coisa que eu acho muito legal da oração sincera, quando a gente se expõe verdadeiramente, né, aos pés do Senhor, a gente entende que aquele que tem o poder de, naquele momento, te julgar, ele te ama, Exato. né? Ninguém, além dele, tem o poder de te julgar. Primeiro que ele conhece até o que você não sabe sobre si próprio, né? Então ele sabe tudo de mal que Sabe que a você gente não presta. fez e todo mundo conhece. Ele sabe tudo de mal que É. você fez e só você conhece. E ele sabe tudo de mal que você ainda irá fazer que você nem tem ideia. É. E mesmo assim ele já decidiu te amar. Não é ele decidiu, ele já Podendo te decidiu. fulminar naquele momento. Podendo te Exato. fulminar naquele É. momento. Né? Eu repito, falei algumas vezes já e falei isso pela primeira vez de brincadeira. E aí percebi que não era uma brincadeira, percebi que era verdade. Eu falei, se eu fosse Deus, eu já tinha desistido de mim há tempo. Sim. Né? Uhum. Graças ao Senhor, graças a Deus por Graças ele, né? que você não é Deus. Graças a Deus. Graças a Deus por ele, né? É. Mas é justamente isso, né? É. E quando eu entendo que aquele que tem todo o poder de me julgar, de me condenar ali, decidiu me amar primeiro, né? Cara, como não amar? Uhum. Quando a gente tem esse entendimento, a gente se constrange, a gente tem que amar. A gente tem que amar. Uma coisa importante que eu acho que a gente tem que salientar é que quando a gente fala de amor bíblico, às vezes no mundo a gente pensa em amor como um sentimento, né? Como é que eu vou amar uma pessoa que não gosta de mim? Mas o amor na Bíblia, ele não tem a ver com sentimento, tem a ver com decisão, né? Perfeito. Quando Cristo morreu pela gente, ele não morreu porque ele gostava da gente, achava a gente Tava legal, bacana, apaixonadinho. apaixonado pela gente, porque tinha proximidade. Não, ele decidiu morrer por nós.
E é assim que a gente ama até o nosso inimigo, né? Uma pessoa declarada inimiga. A gente ama com atitudes, né? Porque amar com sentimento, o mundo todo ama. Ah, não. Mas É. ama com sentimento, mas zero atitude, né? É aquela paixão adolescente, né? É, Imatura. É bom até a gente usar esse termo, porque a gente tá Imatura, falando sobre perfeito. maturidade, Sim, né? Perfeito, verdade. É a paixão imatura, louca. Eu tô pensando mais em mim do que no outro, na verdade. é. Eu tô apaixonado por ele porque eu quero ele pra mim, quero ela pra mim, Fala assim, né? pô, eu Pra gosto me muito de satisfazer. você e tal. Aí É. quando o cara passa por um problema, desaparece. É. Isso não é amor. Né? Mas é aí que a gente descobre, né, que fala assim, não é que eu amo a pessoa. Eu amo quem eu me torno quando tô com ela. É, É mais o a que ideia eu do tenho amor quando eu tô próprio, com né? ela, o que eu me torno quando eu tô... Eu amo o que eu me Exatamente. torno quando eu tô com essa pessoa, então... Ou o que ela te dá em retorno também, Exato. né? ou o que eu Aquele recebo, meio né? que você está Aquele inserido. amor que ele primeiro tem que receber, Uhum. né? Mas, gente, trazendo para o contexto agora da igreja, do nosso dia a dia aqui, tem diferença entre... Eu vou usar um termo talvez errado, mas tem diferença entre sofrer por amor e sofrer à toa? Ah, ninguém... O próprio apóstolo Paulo, ele não sofreu porque ele estava sendo masoquista ali. Eu gosto de sofrer, sofrer é bom, sofrer é legal demais, gente. Então vamos entrar nessa. Sofram que é bom. Né? É porque se o Não, propósito for sofrer por sofrer, você tá com algum sofrer problema. não tem que ter, não pode ter um fim em si mesmo, né? Sofrer por sofrer, né? Sofrer por amor, aí sim. Aí você tem a motivação correta. A gente tá falando muito das atitudes e das motivações, né? Porque não é só o que você faz, é o porquê que você tá fazendo, Perfeito. né? Então É o não adianta motivo por nada trás disso, você né? ter a mesma atitude boa se a motivação é errada por trás. E tá cheio disso, né? Eu quero ajudar o Israel hoje. Mas eu quero ajudar o Israel porque eu tô pensando no bem dele, porque eu quero ver ele bem, ou é porque eu quero que as pessoas olhem pra mim e falem: nossa, o Thiago é Thiago é generoso. legal, hein? Ele tá lá ajudando. Que cara legal. Pronto, acabou tudo. Já perdi Motivação errada. tudo, entendeu? Já, cara, pode esquecer. A motivação por trás é tão ou mais importante do que aquilo que você tá fazendo, né? Então, sofrer por sofrer, amigo, tô fora, né? Não. Agora, quem sabe, buscando o Senhor, capacitado Perfeito. por Ele, motivado pelo amor, Perfeito. Legal. cara, aí vale Porque eu tudo. acho que a gente não ama pra sofrer, né? O Uhum. sofrimento é uma consequência do amor. A gente não busca, eu vou amar essa Boa. pessoa e Peraí, Israel. eu quero. Tô ansioso pra... Eu tô ansioso A parte pela, ruim. pela parte ruim do relacionamento. Não. Cara, O começou a borda da sofrimento pizza. Então, por exemplo, se uma pessoa vai fazer uma penitência, né? Deus não vai se agradar daquilo ali, porque o fim é em si mesmo. Você tá fazendo penitência, o fim é a dor em si mesmo. Mas quando Uhum. a gente ama as pessoas, a gente não ama querendo sofrer. Ninguém aqui é Exato. masoquista. Mas a gente sabe que a gente vai sofrer tipos diferentes de sofrimento. A gente vai Uhum. ter. Às vezes, tempo que a gente poderia estar fazendo outra coisa, que a gente Perfeito. tem que investir em alguém, ou às vezes recurso que a gente vai ter que ajudar, não precisando mostrar para ninguém. Uhum. Às vezes sofrimento até de injustiça, né? De uma pessoa não gostar, mas a gente precisa, né? Amor é falar a verdade, né? E é bom a gente deixar claro também, porque em algumas vamos dizer assim, algumas religiões, isso a questão do autoflagelo é considerado um meio de Sim, buscar uma bênção Sim. ou uma exato. graça, como se assim, não, eu vou passar por esse sofrimento porque é o caminho pelo qual eu vou obter alguma coisa. Até a motivação a é motivação egoísta, É egoísta. porque né? é só Então, o você, meio né? é errado, a motivação é errada para um fim em si mesmo e para você mesmo. As coisas de Deus são totalmente o oposto. O fim nunca é para nós mesmos. Ainda quando nós somos abençoados, ainda quando Deus faz um milagre na nossa vida, isso aí é para se tornar bênção para outras pessoas. É para o nome de Deus ser glorificado. É para que outras pessoas olhem e falem: nossa, existe um Deus. Eu quero buscar esse Deus. Exato. Nunca pode acabar na gente. Se acabou em nós mesmos, a gente perdeu o maior milagre. É. Uau. É. Muito bom. E, gente, onde é que no dia a dia, e agora eu quero dizer assim, principalmente fora da igreja, esse princípio de sofrer por amor aparece na vida de uma pessoa? Eu acho que a gente pode ver isso em vários níveis. Por exemplo, no casamento, quando há reconciliação, né? Muitas vezes a gente tem casamentos que estão praticamente destruídos, mas Deus ele tem poder para restaurar tudo em Sim. qualquer Uhum. casamento. E às vezes você, por amor, você vai sofrer num relacionamento, né?
mas Deus restitui. E a gente tem que orar pensando nisso. Às vezes, por exemplo, na criação dos nossos filhos, é difícil, né, criar filho. Hoje em dia vocês têm, eu não tenho experiência nenhuma, mas vocês têm experiência, vocês sabem que às vezes vocês vão chegar cansados, né, do trabalho, e às vezes você tem que passar aquele tempo, dedicar tempo. Ou às vezes tem um filho que a pessoa pode pensar, caso perdido, né? Mas a Uhum, gente dedica. exato. O filho pródigo, né? É, O pai que, né, ele vem com a mentalidade de escravo, se tornar escravo. E o pai o abraça como filho. E o outro irmão, que ficava, apesar de estar do lado do pai, vivia como escravo, porque ele se considerava, não, eu faço tudo, eu faço Exatamente. isso, eu faço aquilo e não tenho nada, então eu sou um escravo. E não se via como filho, né? é. Então eu acho que a questão é bem por aí mesmo, né? A gente busca em Deus essa capacidade de amar para, de maneira prática, no casamento, né? Na relação com filhos, na relação com os amigos, ou pessoas que a gente tem muita dificuldade, essas vão requerer de nós maturidade, Sim. amor, né? Sempre num relacionamento, mesmo dentro da igreja, quando a gente tem desavenças, a parte mais madura vai para ela o ônus de absorver mais. É isso. Exato. Mas isso aí parece muito ruim, mas quando a gente é capacitado pelo Espírito, quando a gente se abre, recebe dele, é prazeroso até. É, É recompensador. Depois que há a restauração, você fala, não tem nada melhor do que se sim. render. Mas realmente eu não tenho essa capacidade. Deus colocou em mim e é É só lindo. Deus que coloca, É. né? Tem que ser. Se não for Só através dele, a gente Deus. não Porque consegue. nos nossos relacionamentos no dia a dia, a gente não fica pensando ativamente o que eu posso fazer para edificar a vida dessa pessoa. Não. A gente pensa assim, em alguns momentos específicos. É. Mas quando a gente está em momentos assim de desavença, que alguém pisa no nosso calo, a gente não pensa, ó, como é que eu vou tratar para glorificar a Deus e para edificar a vida dessa pessoa? Geralmente É. a gente não faz isso, né? É E também normal. tem outros exemplos, por exemplo, saindo também da igreja, fora da igreja, né? Que é pregando o evangelho na às vezes não na rua, no trabalho, nas universidades, faculdade, na rua, pregando o evangelho. No nosso trabalho também, mostrando que muitas vezes, a gente paga caro por ser honesto, né. Uhum. No Sim. trabalho, às vezes é mais fácil você, como a gente fala na Bahia, não sei se vocês conhecem manguear, né. Como é que Já é? ouviu esse termo, Essa aí manguear? é, Eu vou, é da peraí, cara, Bahia. deixa eu Essa em anotar São aqui. Paulo. Manguear, o Eu que é vou, manguear? eu Vamos vou lá, pôr aqui no Israel. meu. Vou Não mencionar. conhece não? Não. Manguear é quando você tá, como é que explica, cara? É dar um migué? Agora- Será que é dar É um o migué? migué. É dar o um migué? migué? É o migué, mas é o Legal. verbo, né? É o verbo É um completo. verbo. É você assim, Miguelar? vamos dar um exemplo. Você tava Conjuga o fingindo verbo. que tava trabalhando ali, só É dando. dar um migué mesmo. Exatamente. Certo. Exato, exato. Muito bom. Muito bom. E, gente, dentro de uma sociedade, né, que ela traz hoje a ideia de que a ideia de cuide de você, né, você não deve nada a ninguém. Eu acho que a gente está cada vez mais sendo bombardeado através de TV, filmes, séries, redes sociais, a própria roda de amigos e tudo. Como é que a gente combate isso? Porque pelo que vocês falaram aqui, pelo que a gente discutiu até agora, o caminho definitivamente não é esse, Com né? certeza não. E qual é o approach? Como é que a gente lida com esse tipo de situação no dia a dia? É menos de mim e mais de Deus, né, Lu? Eu acho que não tem É. atalho pra isso, né? Não dá pra manguear. Não dá pra Não dá pra manguear, não. Rapaz, É. vou falar pra você. Usei certo? Eu vou falar assim, Corretíssimo, isso Usei aí. certo. você pode até manguear por um tempo, mas isso aí vai virar uma coisa tão complicada, É. né? Isso vai se tornar um fardo. Isso vai te colocar numa situação tão complicada que você vai, uma hora você não vai aguentar mais. Você não vai aguentar manguear para muito tempo, né? Então você vai ter que se render mesmo. Se render aos pés. É As isso. máscaras têm que cair, né? Os corações têm que ser abertos mesmo. E o pecado tem que ser exposto. E é isso, gente. A cura, ela vem quando você tem faz né, um corte, uma coisa. O que eles fazem no hospital? Eles vão abrir e vão limpar, e vai doer, né? Mas aí assim que acontece a limpeza e começa a pôr o remédio, aí começa a cura. Para que haja cura é necessário que haja limpeza, né? Precisa, né? Então não tem atalho para a gente fazer esse caminho, né? Do tudo para mim, eu quero para ser capaz de amar. Tem que ter esse trabalho em nós, no Com coração, esse trabalho certeza. feito por Deus, né? Esse processo,
né, de santificação. A salvação é uma coisa mais imediata, geralmente, assim, mas esse processo de santificação, ele começa ali e vai até, E é né, contínuo, a né? vida Com toda, certeza. mas é um crescente. Vai ter momentos onde a gente vai dar uma... Mas o ideal é que a gente continue, né? E que se você olhar na visão como um todo, que você saiu de um ponto e chegou, né? Não tá Sempre perfeito, não, mas não tá. Só não vai tá. quando a gente chegar lá. Mas é essa jornada. Não tem atalho, não tem jeitinho, Não né? tem. Qualquer mangueada que você tentar, você vai ver que vai bater a cabeça na parede. É. E a Bíblia é totalmente contracultural, né? Enquanto Totalmente. que... Totalmente. Claro que isso não é só hoje, né? Isso desde que o homem é homem, né? Desde que o homem foi criado. Mas hoje a gente costumamente vê palavras como, frases como, você tem que buscar o seu sonho, né? O É, que importa é É. você ser os feliz. Então, coaches, né? o importante é você... É a sua satisfação pessoal, o seu futuro. Você só Perfeito. tem que pensar em si mesmo. E a Bíblia é totalmente contra isso. A Bíblia fala, você tem que pensar no outro, como você pensa em si mesmo. Você tem que pensar mais em Deus do que em tudo. Uhum. Confrontando totalmente o nosso jeito de pensar no que é amor, né? Nos tirando de um amor no mundo que é um amor meio que egoísta, né? Centrado em nós mesmos, porque sem Cristo, todos os nossos relacionamentos é centrado na gente. A gente vai se casar porque a gente tem uma satisfação pessoal naquilo, e se um dia a esposa não atender mais os critérios, é só separar. Hoje em dia, assim, né? É. Você separa, casa de novo, e por aí Banaliza vai. todo o relacionamento. Todos os relacionamentos são fluidos, né? O amor é fluido, nada sólido. Mas a Bíblia não. A Bíblia, ela não ensina a gente a ter esse tipo de amor que é frágil. Mas não, tem um amor que é fincado na Robusto. palavra. Perfeito. É. A gente, mês passado eu estava doente, e aí naquela coisa, né? Você não consegue sair da cama, não fui trabalhar. Eu falei, vou ver alguma coisa aqui. Aí, não sei se vocês lembram desse livro, acho que virou até filme, chamava O Segredo, Ah, sim, né? sim, E sim. era um negócio de... Eu sabia Começa a que era um mentalizar negócio aquilo, de escreve, põe na autoajuda, parede. de coaching, alguma coisa assim, mas até então eu nunca tinha parado para ouvir alguma coisa. E aí tinha um documentário falando sobre esse negócio. E aí eu falei, deixa eu ver isso aqui, porque eu quero... não que eu tô querendo buscar esse negócio, Aí mas eu quero a saber o gente vai que, pegando aos que poucos, né? A é. gente vai A descobrindo. gente vai descobrindo. Tava tentando ver Vamos lá. se engatava, né? Quis dar uma alguma coisa. mangueada, né? Mas, cara, quando eu comecei a ver, eu falei, rapaz, tem gente que acredita Tem. nisso. Então, às vezes, a gente fica com receio de pregar o evangelho, achando que pode ser uma coisa que, a princípio, pode parecer difícil né, da pessoa acreditar. Eu falo, gente, isso aqui é um absurdo. É, E tem tanta Uhum, é gente verdade. acreditando. No sim. fim, é uma ideia assim de que o universo conspira dependendo do que você falar. Se você começar a achar que tudo vai dar errado, você vai atrair mais coisa errada. Se você começar a falar de repente que tudo vai dar certo, tudo Imagina se começa a dar toda a certo. população pensar alguma coisa negativa, tudo explode, né? Aí eu Acabou virei tudo. e falei assim, cara, então todo mundo É, que acreditou nisso aí não podia morrer nunca, porque era só falar, não quero morrer, e aí não ia morrer mais, não ia viver 1000 anos, enfim. É tão ridículo. E aí você fala assim, poxa, o evangelho é tão perfeito, é tão lindo, é tão sim, robusto, Perfeito. né? A gente tem mais é que pregar mesmo com e certeza. viver isso aí, né? Gente, o pessoal acabou de me avisar aqui no ponto eletrônico que a gente já tá passando do tempo, então quero jogar uma última pergunta e que vocês possam encerrar aí essas devidas participações. E eu acho que o Thiago colocou essa deixa e foi perfeita, porque dentro de uma igreja onde nós sabemos que existem pessoas passando por dificuldades, né, pessoas fragilizadas, né, pessoas que talvez nunca conheceram esse amor verdadeiramente, né, esse amor que toca, esse amor que transforma, esse amor sacrificial que se entrega pelos outros, qual o risco, né, de usar esse tema de forma errada dentro de uma igreja ou dentro de uma comunidade, né? E como é que a gente consegue garantir que essa mensagem ajude as pessoas ao invés de machucá-la, quando a gente fala do sofrer Sim. por amor. Então, Israel, se quiser. Eu acho que um dos primeiros perigos seria você acabar entrando num tipo de relacionamento, tanto espiritual quanto, vou dizer assim, afetivo, abusivo, né? Perfeito. Porque você tem que amar a pessoa, você tem que o amor envolve o sofrimento. Não quer dizer que você precisa sofrer a qualquer custo, né? E entrar num
por exemplo, numa submissão espiritual, que existem igrejas, a gente sabe, né, que existem igrejas que falam: "Não, se você sair daqui, você vai perder a bênção", isso e aquilo, e você Uhum. acaba ficando ali naquele meio e obedecendo, mesmo que passando por diversos problemas, ou às vezes num relacionamento, sendo abusada fisicamente no sentido de, às vezes, espancado, passando por Violência violência doméstica e tal. doméstica, aí você: "Ah, não, eu amo ele, eu estou sofrendo aqui, mas Deus vai mudar o coração dele". Eu acho que o sofrimento que a gente tem que passar tem que ter o propósito de glorificar a Deus. E Perfeito. Uhum. certamente o propósito não é você ser um saco de pancada, né? Não é você apanhar ou você passar por alguns tipos de humilhação. Tem sofrimentos, como a gente mesmo já falou antes, que a gente meio que está trazendo para si mesmo e não vem fruto da obra que a gente está fazendo na Perfeito. igreja. A gente Uhum. vai sofrer sim, mas a gente não precisa sofrer certas coisas, né? Com certeza, mal usado, É, essa ideia pode gerar abusos. E vou falar para você, a pessoa que sai de uma igreja porque ela foi abusada assim psicologicamente ou foi envergonhada de maneira injusta e abusiva, né? Essa pessoa para voltar é difícil, é. ou se talvez ela nunca teve esse encontro com Cristo, então para ela a igreja é isso. Isso, perfeito. Para Acaba mudar rotulando a essa igreja Sim. dessa forma. mentalidade, é só Deus mesmo, É. né. E ela cria esses traumas, e ela vai ter muita dificuldade, né, de voltar para uma igreja, de se reaproximar do evangelho, né. Porque ela passou por esses tipos de abuso, É. né, Porque eu acho isso é que muito complicado. são extremos, né, porque eu acho Uhum, que a gente tem que amar, tem que servir ao outro, mas ao mesmo tempo a gente também tem que se amar como a gente ama o outro. Perfeito. Se você perde o equilíbrio, se você se amar demais é um problema. uhum. Se você se amar de menos também é um problema. Você não você também é criatura, é feita por Deus, né, você não pode estar Exato. passando por certas Eu situações. ia falar sobre isso, porque assim, existe um nível de cuidado com nós mesmos que é saudável, Sim, né. Então, até para você ter energia, para poder você servir, para você estar ali presente, atuar com seus filhos ali, brincar com eles e tal, você precisa ter algum cuidado com a sua saúde, com a sua alimentação, com o seu sono, né, com o seu emocional, fazer um né. exercício Para físico. você fazer um É, aconselhamento, para você poder ajudar uma pessoa que está emocionalmente abalada, você tem que ter algum cuidado, né, com você. É claro que a gente ora, pede fortalecimento de Deus, mas a gente não pode ser relaxado. Até o nosso próprio corpo é templo do Espírito, Sim, certo? Então a gente tem que ter um cuidado. O que, de novo, vai ser ruim é a gente passar desse limite. E quem dá esse discernimento para nós é o é o Espírito, espírito. né? é, Para achar o meio termo aí. com certeza, a gente tem que se alimentar. Eu acho que quando a gente não se ama, a gente nem busca Deus direito, É né? verdade. A gente nem busca Deus, É porque verdade. a gente tem que buscar Deus para a gente amar o para ter esse equilíbrio perfeito, tem que só Deus, né? Só Uhum. Deus, né? Muito bom. Muito bom. É isso aí, pessoal. Encerramos aqui mais um Joycast. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Dê uma olhada no culto que a gente teve aqui no último sábado, também sobre esse assunto. Culto excelente. Palavra muito esclarecedora a respeito desse tema. Então, por aí, compartilhe esse vídeo com quem você acha que está precisando ouvir essa palavra. Curta, compartilhe no nosso canal. E é isso. Nos vemos no próximo Joycast. Um abraço.